Vitor tratou maravilhosamente que é Jesus quem dá sentido a tudo, não é verdade? E é mesmo. E olha só, nós vamos começar analisando uma história da Bíblia que é até bem conhecida. Está lá em João, capítulo 5, nos versos de 1 até 15. Nesse texto nós começamos lendo assim, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, que em hebraico é chamado Betesda, o qual tinha 5 pavilhões. Nesses pavilhões ficava uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. E essas pessoas ficavam ali esperando que a água se movesse. Portanto, acreditavam que um anjo descia em certo tempo agitando a água, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus viu aquele homem deitado e, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me põe no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus me disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem seguiu curado, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que tinha sido curado: hoje é sábado, e não é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te curou? Quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Nós vemos algumas coisas interessantes nesse trecho aqui. Fala que ali naquele lugar, naquele tanque, ficavam pessoas enfermas. Tinham os coxos, os paralíticos e os cegos. Se a gente trazer para a questão espiritual, a gente vai ver o seguinte: os cegos espirituais são aqueles que não enxergam a sua situação. Eles não enxergam seus erros, eles não enxergam como eles tratam as pessoas, eles não enxergam que eles machucam pessoas tão próximas como a esposa, os filhos, o esposo, os amigos, os vizinhos, os familiares, os empregados. Eles não enxergam isso, são cegos espirituais. Também tem os coxos espirituais. Eles têm muita dificuldade de conseguir fazer alguma coisa. E quando conseguem, não faz direito. Coxo espiritual. E tem aquele paralítico espiritual. Ele está impossibilitado de fazer qualquer coisa. Ele não pode agir nem reagir, porque ele é paralítico espiritual. Ele não reage. Só que uma coisa que chama a atenção nesse texto é a perseverança do paralítico. Ele estava ali há 38 anos. É muito tempo, né? Mas ele estava ali esperando aquele dia ele conseguisse entrar naquela água para ser curado. Ele é perseverante. Com todas as dificuldades, mas ele estava ali, ele perseverava. E a gente precisa entender um pouquinho
de caráter e personalidade, tem uma frase de Ellen White que diz assim: no aperfeiçoamento do caráter cristão é essencial perseverar em agir corretamente. Não é perseverar em agir de qualquer jeito, perseverar em agir corretamente. Mas também tem outras situações. A perseverança, ela nos ajuda no progresso diário na nossa vida, em todas as coisas. Vocês já viram quando as pessoas aconselham os jovens e falam para eles que eles têm que ser perseverantes para conseguir progredir no seu dia a dia? Ellen White fala assim: façam todo o possível para juntar a bondade com a fé que vocês têm. E com a bondade, juntem o conhecimento. Com o conhecimento, juntem o domínio próprio. Com o domínio próprio, juntem a perseverança. Com a perseverança, juntem a devoção a Deus. Com a devoção a Deus, juntem a amizade cristã. E junto com a amizade cristã, coloquem também o amor. Essas são qualidades que todos nós precisamos ter. Elas fazem diferença na nossa vida. Se nós tivermos essas qualidades e fizermos com que elas aumentem a cada dia com a perseverança, nós vamos ser cada vez mais ativos, mais produtivos e vamos ter como resultado muitas coisas boas, tanto na vida material quanto na vida espiritual. Nós somos aconselhados também a perseverar na oração. Vocês já viram aquela pessoa que faz uma oração bem rapidinha? Senhor, eu preciso disso. E sai. E não aconteceu nada depois que ela orou. Ela falou assim: eu não vou orar mais. Deus me atendeu. Oi? Mal se ajoelhou. Às vezes fala: não, vai em pé, vai correndo, não estou saindo, não vou fazer outra coisa, mas ó, Senhor, tem jeito para mim. Nós somos chamados a perseverar na oração. Sabe por que a gente é chamado para perseverar na oração? Porque assim nós somos chamados a entender se nós realmente cremos no Deus que estamos pedindo. Nessa parábola a gente vê muitas coisas. Ela nos ensina muitas coisas. Aquele paralítico, ele acreditava nas promessas de Deus. Por isso que ele estava ali. E a gente precisa contextualizar o lugar que ele estava, a época em que ele estava, tudo que estava acontecendo ali. Ele estava naquele tanque de Betesda. Aquele tanque era bem próximo ao templo. Bem pertinho do templo. Tinha a porta e logo em seguida vinha o templo e o tanque. Pertinho. Sabe por que ele estava ali? Porque ele acreditava que era um anjo do Senhor que agitava aquela água. Ele acreditava que Deus podia fazer o impossível na vida dele. E ele, há 38 anos, estava ali crendo que Deus faria o impossível na vida dele. Ele era perseverante na fé. Se fosse outro, falava assim: foi uma, duas vezes, não deu nada, eu não consigo chegar lá, e embora. Mas ele não, ele foi perseverante. Não, um dia eu vou conseguir entrar nesse tanque e vou ser curado. E ele tinha aquela certeza: um dia alguém vai me ajudar, eu vou entrar nesse tanque e o Senhor vai me curar. Ele tinha perseverança. E ele então ficava ali. Na Bíblia tem várias promessas. E ele acreditava em cada uma delas. Olha só, por exemplo, lá em Romanos, fala assim, Romanos 2, fala assim que Deus vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Né? Ele vai dar a vida eterna àqueles que perseveram em fazer o bem, em crer, em procurar
glória, a honra e a incorruptibilidade. Em Efésios fala que toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e vigiando com toda perseverança, para que seja dado que, no abrir da boca, eu possa mostrar o Deus que eu creio. E aquele paralítico, ele estava ali. E a gente pode perceber que ele estava ali há tantos anos e ele não se queixava. Ele simplesmente, quando perguntado, disse que ele não tinha conseguido entrar. E eu também paro para pensar em um outro aspecto. Se aquele homem estava ali há 38 anos, ele era bem conhecido da população ali, não é? 38 anos, o paralítico ali, o povo conhecia aquele homem. E muitos dos líderes religiosos também conheciam aquele homem, com certeza. Mas ninguém o ajudava quando as águas se moviam, não é verdade? Mas ele continuava ali. Muitos daqueles líderes, inclusive, pode ser até que o conheciam desde a infância. Pode ser até que tenham convivido com ele. Muitas daquelas pessoas que frequentavam o templo poderiam ser bem conhecidas daquele homem. Mas ele precisava de ajuda e estava ali. Naquela época das festas, Jerusalém ficava terrivelmente lotada. Aquela região ali do templo ficava tão cheia que chegava a ser difícil as pessoas saírem do lugar. E foi num momento como esse que Jesus estava ali. E nós sabemos que Jesus era muito observador. Ele observava tudo que acontecia. E ele viu que nas outras portas que davam acesso ao templo, muita gente estava ali. E ele olhou cada uma das portas, olhou a quantidade de pessoas, olhou o perfil de cada um. Mas naquele dia, ele decidiu que ele iria fazer diferente. Nós vemos na Bíblia que em vários momentos, Jesus foi ao templo e ele foi falar às pessoas. Ele abria a Bíblia e ele falava às pessoas. Mas nesse dia ele resolveu fazer diferente. Neste sábado festivo ele resolveu fazer diferente. Neste sábado, enquanto todos estavam se aglomerando em outras partes do templo, Jesus decidiu ir para aquele tanque, onde ficavam os enfermos, o lugar que ninguém queria estar. Não era bonito, não estava acontecendo festa ali, só tinha um monte de gente doente. Não era interessante. Mas ele foi para lá. E ao chegar naquele lugar, ele viu várias pessoas doentes. Várias pessoas que precisavam de ajuda. Mas ele foi ao paralítico. Ele foi ao paralítico porque ele conhecia o coração daquele homem. Ele sabia que aquele homem estava ali há 38 anos, ele sempre estava ali. E era um sábado. E ele estava ali, e ele perseverava, e ele acreditava que Deus poderia transformar, que Deus poderia restaurar a vida dele. E conhecendo o coração, Jesus então se aproxima dele e pergunta: você quer ser curado? E ele dá a resposta dele, e ele fala assim: sim, Senhor, mas eu não consigo chegar na água. Porque ele não sabia até então que eles estavam conversando com o Mestre Salvador. Então ele fala: eu até queria, mas eu não consigo chegar lá na água. A resposta daquele homem passa que ele pensava o seguinte: se esse homem está me perguntando isso, provavelmente, quando as águas se agitarem, ele me ajude a entrar.
esse é o pensamento daquele paralítico. Mas Jesus queria dar mais. Jesus queria fazer mais. E isso faz a gente pensar numa coisa. Muitas vezes a gente pede para Deus, mas a gente não pede saber para quem que a gente está pedindo. Ele estava pedindo só para ser ajudado a chegar ali e entrar na água. Mas Jesus podia fazer muito mais para ele. E fez. Jesus fez o quê? Que ele andasse sem precisar entrar na água. Sem que ele precisasse fazer o esforço que todos os outros faziam para chegar à água. Jesus queria restaurar a vida dele por completo e fazer o que ele não poderia fazer. Isso faz com que nós pensemos uma coisa. Muitas vezes eu não posso, eu não tenho condições de fazer, mas sou chamada a confiar que aquilo que eu não posso, Ele pode fazer. E Jesus então curou aquele homem. E a história poderia ter terminado aí. Jesus curou, ele pegou lá a sua maca, saiu, foi embora, vida que segue, está tudo bem. Mas não foi isso que aconteceu. Aquele homem pegou a sua maca e estava se dirigindo para onde? Para o templo. Ele foi para o templo. Ele estava agradecido. Ele foi então adorar. Eu fui restaurado, eu preciso adorar. E ele sai então, pega a sua maca e vai. E enquanto está indo, espera aí, para um pouquinho, espera aí. Você não pode carregar a maca. Oi? Aquele homem era muito conhecido. Todo mundo sabia que ele era paralítico. E aquelas pessoas olharam para aquele homem que não andava há 38 anos. De repente está andando com a sua maca embaixo do braço. E fala para ele, você não pode carregar a maca. A atitude esperada era, que alegria, você está andando, como isso aconteceu, que milagre é esse? Seria essa a reação esperada. Mas sabem, os líderes judeus não se preocupavam com o pensar das pessoas. Eles se preocupavam se tudo estava cumprindo o protocolo. E pelo protocolo estabelecido pelos homens, ele não poderia carregar a sua maca. Então, ao invés de celebrar a restauração que o Senhor havia feito na vida daquele homem, eles se preocuparam em condená-lo porque estava carregando a sua maca. Mas o homem prosseguiu. Quem foi que falou para você que você podia pegar a sua maca e sair? Porque ele falou, olha, eu estou carregando a minha maca porque o homem que me curou falou para mim, pega a tua maca e vai. Eu peguei minha maca e vim. Falou que você pode carregar sua maca? Como que é absurdo falar para você carregar uma maca no dia de sábado? Ele falou, quem é eu não sei, mas ele me curou, falou para eu pegar minha maca e andar, peguei minha maca e estou indo para a igreja porque eu vou agradecer a Deus. E ele pega então sua maquinha e continua e vai embora. E vai agradecer a Deus. Quando ele chega lá dentro do templo, o que ele encontra? Jesus. Aí Jesus fala para ele, olha, agora você está curado, a sua vida foi restaurada, agora seja cuidadoso com aquilo que você faz, não peque novamente, haja de acordo para que tudo que te acontecer seja sempre melhor, para que não te aconteçam coisas ruins. E aquele homem então segue feliz. Ele agradece a Deus e segue seu caminho, e no caminho ele
daqueles que o condenaram por carregar a madeira. E ele fala assim: olha, agora eu já sei quem é o homem que me curou. É o Jesus Nazareno. E todas as pessoas que aquele homem encontrava, ele falava: quem me curou é Jesus. Jesus o Nazareno, esse me curou. E ele saiu contando a sua experiência, testemunhando e mostrando para as pessoas que vale a pena perseverar na confiança em Deus. Ele, mas você está falando isso de uma história lá dos tempos bíblicos. Mas eu vou contar para vocês uma história de uma jovem chamada Carolina. Uma jovem dos tempos modernos, aqui do Brasil. Essa jovem, ela teve um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus aconteceu quando ela tinha 9 anos de idade. Essa menina, ela tinha um problema nas pernas e ela não conseguia andar. Só que até os 2 aninhos de idade, ela tinha uma vida normal. E a partir dos 2 aninhos, ela começou a ter problemas com as suas pernas. E esses problemas foram evoluindo até que ela não conseguisse mais andar e precisasse de uma cadeira de rodas. Ela se sentia muito triste, como qualquer criança se sentiria. As crianças gostam de andar, correr, pular, brincar. E ela estava impedida por conta da cadeira de rodas. E um certo dia, uma senhora convidou essa menina para ir até a casa dela, porque ela reunia crianças na casa dela, para contar histórias. E a Carolina gostava muito de histórias. E nem sempre a mãe tinha tempo de contar história para ela. Ela falou: então eu vou para a casa dessa mulher que conta história. Eu gosto de história, minha mãe teve tempo de contar história para mim, eu vou lá escutar essa história da mulher. Pediu para a mãe deixou. Então ela foi para a casa dessa mulher, poucos metros da casa dela, e foi ouvir história. E lá, essa mulher contava histórias da Bíblia para as crianças. E ela reunia muitas crianças ali na casa dela. E quando a Carolina chegou ali na sua cadeira de rodas, ela foi muito bem recebida pelas outras crianças. E aquilo já chamou a atenção, falou: nossa, as crianças aqui são legais. Me receberam bem, e olha que eles podem correr, pular, brincar, vão para lá, vão para cá, mas não, eles resolveram ficar aqui pertinho de mim, me receberam bem, me acolheram, ficaram junto comigo ouvindo a história, que bom. E ela resolveu que ela iria sempre ali, todas as vezes que a senhora reunisse as crianças, ela estaria ali também para ouvir histórias. E o tempo foi passando, alguns meses foram passando, e aquela senhora resolveu que ela iria entregar um livrinho que tinha algumas perguntinhas. Mas também ia entregar um outro livro onde estariam as respostas daquelas perguntinhas. Sabe o que era aquilo ali? Eram estudos bíblicos para crianças. Aquela senhora era uma senhora adventista. E ela reunia essas crianças na casa dela e ela começou então a dar estudos bíblicos para aquelas crianças. E a Carolina ficou empolgada. Nossa! Eu posso entender muito mais das histórias que ela conta e eu mesma posso saber dessas histórias, eu posso ler lá na minha casa. E ela se empolgou. E ela foi estudando, e ela ficava cada vez mais interessada. E ela completou aquele livrinho
Um belo dia ela chegou para a senhora e falou assim: eu quero me batizar. Eu quero ir para essa igreja sua também. A senhora falou: tudo bem. Então vamos providenciar tudo isso. E foi marcado o batismo da Carolina. E a Carolina tinha uma coisinha assim guardada no coração que ela dizia assim: depois que eu me batizar, Deus vai mudar minha vida. Eu tenho certeza que Deus vai mudar minha vida. E a Carolina então se preparou e chegou o dia do batismo. Quando chegou o dia do batismo, ela já estava com 10 anos. Isso aconteceu no mês de maio. E ela estava feliz. E ela foi então batizada. E ela tinha aquilo no seu coração: depois que eu me batizar, Deus vai restaurar a minha vida. E passou o batismo. Quando ela saiu do tanque, ela voltou para a cadeira de rodas. Aí ela pensou: não foi uma coisa assim instantânea, né? Mas Deus vai restaurar minha vida. Talvez ele não quisesse assustar as pessoas, uma menina entrar na cadeira de rodas, sair andando, talvez assustasse alguém. Mas ele vai mudar minha vida. E ela continuou firme, estudando e contando para as pessoas que Deus ia mudar a vida dela. Agora ela já era batizada e Deus ia mudar a vida dela. E ela foi persistente. Só que aquela irmã falou assim: eu não posso ficar só no estudo bíblico, não posso ficar só no levar o batismo, eu tenho que fazer mais alguma coisa. Essa menina precisa de um tratamento especializado, precisa de uma cirurgia, precisa de alguma coisa a mais. E essa irmã então foi atrás e conseguiu um médico. E esse médico então foi, analisou o caso da Carolina e falou assim: precisa de cirurgia. E aí ela entrou então numa fila de espera para a cirurgia. E espera. Aí falaram assim para ela: olha, você vai para a cirurgia, mas a cirurgia vai ser para a amputação das suas pernas. Aí ela parou, pensou e falou assim: Deus, eu sei que o Senhor vai restaurar a minha vida. Eu não sei se vai ser com pernas ou sem pernas, mas o Senhor vai restaurar a minha vida. Eu me batizei e eu sei que o Senhor vai restaurar a minha vida. E ela se manteve fiel. Quando chegou no mês de agosto, ela foi chamada para fazer a cirurgia das pernas. E ela sai. Aí ela falou assim: nossa, mas é muito longe. A mãe dela falou: nós não temos condições. Como que nós vamos para um hospital que fica a 2.000 quilômetros de distância da nossa casa para fazer essa cirurgia e a gente vai se manter numa cidade distante, sem condições? Não vai dar. Aí a irmã falou: o quê? Vai dar. Oi? Vai dar. Carolina, você disse o quê? Deus vai restaurar a sua vida. E vai. Vocês vão fazer essa cirurgia. Você pode confirmar lá no hospital. Mas e o dinheiro? Então, fica tranquila. O dinheiro a gente consegue. E essa irmã trabalhou arduamente e conseguiu levantar o valor das passagens aéreas, ida e volta, um valor para que elas ficassem hospedadas depois da cirurgia, que ela ia ter que fazer fisioterapia, tudo. A irmã conseguiu um valor suficiente para cobrir todas as despesas dessa menina. E elas foram. E a menina fez a cirurgia. No dia, a mãe, no dia da cirurgia, a mãe liga para a irmã da igreja e fala assim: olha, ela está na mesa de cirurgia. Está fazendo a cirurgia. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. A Carolina
Carolina disse: Deus vai restaurar a minha vida. Deus vai. E passados alguns dias, ela já na recuperação, ainda internada, ela começou então a fisioterapia ainda no hospital. E ela começou a pensar, aí ela falou assim: agora eu preciso ligar para a irmã. Eu preciso contar o que aconteceu. Porque, como eu disse, Deus vai restaurar a minha vida. E eu preciso contar para ela o que Deus está fazendo comigo. Então ela ligou para a irmã. A irmã se chamava Irmã Vânia. Ela falou assim: Irmã Vânia, deixa eu te contar. Você lembra que eu fiz a cirurgia, não lembra? Não lembro, você fez a cirurgia, Carolina. Sua mãe disse que você estava bem. Mas deixa eu te contar. Não amputaram minhas pernas. Não, Carolina. Não. Era um pedacinho do osso em cada perna que precisava de tratamento. E o médico colocou próteses no lugar do osso que estava com problema. Então eu tenho as minhas pernas comigo ainda. As próteses são por dentro. Quem olha para as minhas pernas nem vê que eu tenho prótese. Sabe uma coisa mais interessante? Eu não falei para você que Deus ia restaurar minha vida, irmã Vânia? Falou, Carolina. Eu estou andando no hospital. Como é? Eu estou andando no hospital. Eu disse que depois do batismo Deus ia restaurar minha vida. Eu não andava, agora eu ando. E os médicos disseram que quando os meus ossos já estiverem completamente formados, eu faço uma nova cirurgia, tiro as próteses de plástico e vou colocar as próteses definitivas e vou andar sempre, porque Deus restaurou a minha vida. E ela então, passando tempo, passando fisioterapia, recuperação, ela volta para casa. E aquele caso ficou conhecido na cidade. Só que a irmã Vânia resolveu que ia fazer um pequeno grupo na casa da Carolina. E então as crianças resolveram ir para a casa da Carolina. Só que a casa da Carolina começou a ficar pequena, porque só crianças eram 70. E aí ficou difícil, 70 crianças dentro de uma casa, ficou difícil para fazer o pequeno grupo, que já não era o pequeno grupo, já era um grande grupo, né? Então, a irmã Vânia, conversando com o prefeito, conseguiu uma casa maior para a Carolina, para continuar o pequeno grupo lá, que já era o grande grupo. Mas o prefeito fez mais. Além de dar uma nova casa para a família da Carolina, também deu um terreno 2 ruas abaixo para ser construída uma igreja adventista. E a Carolina dizia: eu disse, depois que eu me batizasse, Deus ia restaurar a minha vida. E os dias foram passando e daquele pequeno, grande grupo, só familiares da Carolina, 20 pessoas batizaram. Fora os vizinhos, amigos, conhecidos. E ela então começou a dizer: eu fui restaurada para restaurar. Isso faz a gente pensar. Muitas vezes nós ficamos presos aos nossos problemas, às nossas mazelas, às nossas tristezas, às nossas frustrações. E nos esquecemos de perceber que nós fomos restaurados para restaurar. E às vezes a nossa restauração vai acontecer enquanto nós estamos nos colocando nas mãos de Deus como agentes de restauração na vida de outras pessoas.
E só então a nossa restauração será completa. Será que isso acontece com a gente hoje? Será que a gente precisa de restauração em alguma coisa na nossa vida? E ao invés da gente se colocar como instrumento de restauração, a gente fica sofrendo as nossas dores? Como dizem por aí, ao invés de ser instrumento de restauração, fico lambendo minhas feridas? Mesmo ferido, Deus te chama para ser um instrumento dele para restaurar outras vidas. Amém. Muitas vezes, nós nos preocupamos tanto conosco e nos esquecemos de orar pelo outro. Mas quando Deus deu as suas palavras maravilhosas no Monte Sinai, naquelas tábuas de pedra para Moisés, naquelas palavras ele dizia duas coisas. O resumo de tudo aquilo é: ame a Deus e ame seu próximo. Como eu amo meu próximo se eu não olho para ele? Se eu não percebo o que ele precisa? Se eu não me preocupo em que formas eu vou ajudá-lo a resolver os seus problemas? Ah, mas eu tenho os meus. Sim. Mas se eu confio que Deus pode me ajudar a resolver os meus, também pode me ajudar a ser um instrumento nas mãos dele para resolver o do outro. Nós somos chamados hoje para ser restauradores. Lá em Isaías diz que Deus nos chama para ser reparador de brechas. E quantas brechas nós vemos nas vidas dos seres humanos, não é verdade? Deus nos chama para sermos restaurados e também para restaurar. Eu quero ser um agente de restauração na vida das outras pessoas. Você também quer? Deus está perguntando. Eu quero restaurar a tua vida. Mas você quer ser um instrumento de restauração na vida de outras pessoas? Se eu te chamar, você vai? Eu quero dizer ao Senhor, eu vou. E você também quer? Nesse momento nós vamos cantar.